Olá pessoal, tudo em paz? Nesse vídeo nós vamos continuar a exposição que foi iniciada no vídeo anterior nesse canal, cujo título é O que é um intervalo de confiança e como interpretá-lo corretamente em ensaios clínicos. Então, se você ainda não assistiu aquele vídeo, eu sugiro que assista, assim como também é útil para essa exposição ter assistido também o vídeo anterior, onde eu explico o que é o valor de P, qual o conceito do valor de P e como usá-lo corretamente, como interpretá-lo corretamente em ensaios clínicos. Tá? Então, o objetivo de dividir em vídeos diferentes é justamente que eu não precise voltar à explicação fundamental daqueles conceitos novamente. Então, eu vou partir agora de onde nós concluímos no vídeo anterior, que nós concluímos com uma questão em aberto, que é o seguinte: um problema de vida real na pesquisa clínica, nos ensaios clínicos, é que frequentemente nós temos resultados que são não conclusivos em relação àquela questão. Ou seja, você tem um estudo comparando uma determinada medicação com placebo para tratar uma determinada doença, e você encontra um risco relativo menor do que 1, sugerindo um possível benefício, porém, com um valor de P acima do que 0,05, que significaria um resultado não estatisticamente significativo, e com um intervalo de confiança de 95%, com um resultado muito amplo, né? Ou seja, aquele resultado que você encontrou, né, encontrado no estudo, que é tido como o best point estimate, né, ou seja, a melhor estimativa pontual é aquela que nós encontramos. Entretanto, quando se aplica o teste estatístico para tentar identificar qual o intervalo de valores, né, compatíveis com aqueles dados com 95% de probabilidade, né, que é a definição do intervalo de confiança, onde com 95% de probabilidade deve estar o true effect, o efeito verdadeiro daquela droga em relação ao placebo, naquele experimento, da forma como ele foi concebido e executado. Então, aquele intervalo de confiança, ele muitas vezes contempla valores que, quando você leva em consideração o melhor valor, o menor risco relativo, em comparação ao maior risco relativo, você tem cenários completamente distintos e que mudariam a sua decisão. Em outras palavras, se você tem um risco relativo de 0,7, indicando um possível benefício em termos, por exemplo, de mortalidade, porém, o intervalo de confiança de 95%, ele abrange valores que vão, por exemplo, de 0,4 até 1,1, isso indica que os dados daquele ensaio clínico eles são compatíveis dentro desse intervalo de confiança de 95%, com uma redução de 60% em termos relativos do risco de mortalidade, mas também com não haver diferenças e até com um possível aumento de 10% em termos de risco relativo, né, para esse desfecho. Então, nesse caso, você vai olhar para os dois extremos e percebe que, olha, se o valor verdadeiro estiver aqui nesse extremo, nós provavelmente vamos indicar esse tratamento para os pacientes nessa condição. Se estiver no outro extremo, nós não vamos indicar. Então, nesse sentido, essa é a situação em que nós nos encontramos em muitos ensaios clínicos que são apresentados como negativos. Então, eles tiveram um resultado que, pela melhor estimativa pontual, o risco relativo encontrado ele é positivo, entretanto, ele não vai ter a significância estatística no sentido de que dentro desse intervalo de confiança de 95%, eu contemplo valores também que não são favoráveis à droga em estudo em relação ao placebo, ou de uma determinada droga em relação a outra. Então, como resolver esse problema? Né? Uma forma de tentar superar esse problema é por meio de procedimentos, estudos, pesquisas que usam procedimentos que permitem você agrupar o resultado de vários ensaios clínicos. Então, esses procedimentos são chamados de revisões sistemáticas com meta-análise. Então, você tem como agregar os resultados de vários ensaios clínicos que avaliaram de forma razoavelmente homogênea em termos de perfil de pacientes incluídos no estudo, de procedimentos realizados e de desfechos usados, e a partir daí encontrar essa estimativa agrupada em termos também de risco relativo, só que agora com um número maior de pacientes envolvidos e um número maior também de eventos nos braços do estudo. E aí, dessa forma, talvez encontrar um resultado, uma estimativa mais precisa, né, para ajudar a responder aquela pergunta. Então aqui eu coloquei uma representação gráfica de diferentes cenários de meta-análise. Tá? Então perceba que aqui não é uma representação de forest plot. Né? Então cada traço aqui, desses quatro horizontais, ele representa um resultado de uma meta-análise, ou seja, de uma estimativa agrupada que envolveu vários ensaios clínicos. Então você tem quatro cenários, A, B, C e D. E em cada traço você repara que no centro nós temos essa bolinha que representa a melhor estimativa pontual,
o melhor resultado compatível com aquele experimento é esse. Por quê? Porque foi o que eu encontrei quando eu executei o experimento. E nos extremos nós temos a amplitude de valores que seriam de risco relativo, né, do resultado, que seriam compatíveis com aqueles dados, com 95% de probabilidade, um intervalo de confiança de 95%. Nessa linha vertical, nós temos o que seria o valor neutro em termos de risco relativo, o risco relativo de 1. Aqui à minha direita nós temos os resultados de risco relativo que são menores do que 1, que favorecem a droga em estudo em comparação ao placebo para o tratamento dessa doença, dessa condição clínica que está sendo estudada. E aqui para a minha esquerda desse traço vertical nós temos valores de risco relativo maiores do que 1. E o traço representa o risco relativo de 1, onde não há diferença entre as intervenções. Perceba que no cenário A, primeiro cenário de meta-análise, nós temos tanto o resultado agregado em termos de risco relativo menor do que 1, quanto os extremos do intervalo de confiança menores do que 1. Esse é o melhor cenário em termos de nós tentarmos chegar numa resposta conclusiva e definitiva. Por quê? Porque dentro desse intervalo de confiança de 95%, você percebe que ele é relativamente estreito, e quando eu olho para os dois extremos, eu provavelmente, levando em consideração que o true effect, que o efeito verdadeiro da droga em relação ao placebo nesse cenário experimental, ele é favorável, então nos dois extremos eu não mudo a minha decisão. Aqui provavelmente eu indicaria o tratamento para o meu paciente, eu decidiria em conjunto com ele pelo uso desse tratamento, né, na situação clínica em que nos encontramos. No cenário B, nós temos uma estimativa agregada favorável em termos de risco relativo, um risco relativo menor do que 1, porém nós temos um intervalo de confiança muito amplo, né? Esse intervalo de confiança, ele praticamente encosta aqui num risco relativo de 1, né? Então seria como um risco relativo que vai, por exemplo, de 0,2 até 1. Vou dar aqui um exemplo, eu estou chutando, tá? Então, o risco relativo encontrado na estimativa agrupada foi até melhor do que no cenário anterior, porém, provavelmente por um número menor de eventos nos braços do estudo, digamos que o desfecho seja mortalidade. Então, provavelmente aqui no cenário B, eu devo ter tido um número menor de eventos de óbitos nos braços do estudo, quando feita a estimativa agrupada dos ensaios clínicos, do que no cenário A. E aí, consequentemente, apesar de eu ter um risco relativo até menor, um resultado até mais favorável em termos de redução de mortalidade, de risco de morte, eu tenho um intervalo de confiança com valores muito diferentes. De modo que, se eu considero, caso o valor verdadeiro, né, o efeito verdadeiro esteja nessa extremidade, que seria o melhor resultado plausível, compatível com aqueles dados, eu provavelmente decidiria junto com o meu paciente por fazer uso desse medicamento, dessa intervenção. Entretanto, caso esse resultado esteja, o resultado verdadeiro esteja na outra extremidade do que seria o pior resultado plausível, né, compatível com os dados, nós não indicaríamos o uso dessa intervenção. Então, nesse caso do cenário B, nós temos um resultado que nós chamamos de inconclusivo, né? Apesar do risco relativo ser menor do que 1 no final do estudo, a princípio, se considerássemos só ele, seria positivo, mas ele não vai constituir o que nós chamamos de evidence, né? Então ele não vai dar um resultado definitivo. A conclusão é que, na verdade, pode ser, é bem possível que essa droga seja melhor do que o placebo, reduza o risco de morte, entretanto, nós precisamos ainda de mais ensaios clínicos, avaliando mais pacientes para tentar chegar a uma resposta conclusiva. Já no cenário C, o que acontece? O risco relativo ele é maior do que 1. Isso quer dizer que ao final do estudo, naquela meta-análise, houve uma proporção maior de eventos, por exemplo, de óbitos, entre os pacientes que fizeram o uso da droga, da intervenção, em comparação ao placebo. E o intervalo de confiança, ele não é tão amplo, né? Porque perceba que em um dos extremos nós poderíamos ter um aumento ainda maior de risco de morte, e no outro extremo, dos resultados compatíveis com 95% de probabilidade com aquele experimento, partindo da premissa de que
o resultado que eu encontrei é o mais provável de acontecer, assim, a melhor estimativa pontual, esse melhor resultado plausível, né, compatível com o estudo, ele estaria aqui muito próximo da neutralidade de um risco relativo de 1. Então, nesse caso, provavelmente vai ser adequado eu concluir que essa meta-análise ela é conclusiva no sentido de não indicar que eu faça uso dessa intervenção para os pacientes nessa condição clínica. Tá? Cenário D, nós temos um risco relativo também maior do que 1. Isso quer dizer que houve uma proporção maior de eventos, por exemplo, de óbitos, entre os pacientes que fizeram uso dessa medicação em comparação ao placebo. Entretanto, também provavelmente por eu ter um número relativamente ainda pequeno, insuficiente de eventos, o intervalo de confiança ele é muito amplo. Então, considerando que naquele cenário experimental essa é a melhor, a best point estimate, né? O melhor resultado pontual, a melhor estimativa pontual, quando eu comparo os extremos do intervalo de confiança, eu tenho cenários muito diferentes. Né? Então, aqueles dados são compatíveis com um possível aumento ainda maior de mortalidade, mas também seriam compatíveis com uma redução importante de risco de morte para os pacientes. De modo que, se o verdadeiro efeito estiver aqui, eu indico, provavelmente vou decidir junto com o meu paciente fazer uso dessa intervenção. Se estiver aqui, ou se for a melhor estimativa pontual, nós não decidiremos por usar essa medicação, essa intervenção. E uma forma de nós, e aqui eu estou colocando exatamente como está no livro que eu já apresentei aqui no canal, o livro do professor Gordon Guyatt, uma forma de nós fazermos essa análise crítica de forma ainda mais sofisticada, digamos assim, seria nós incluirmos o que seria essa linha tracejada, que seria a resposta clínica minimamente significativa, digamos assim. Então, por exemplo, vamos considerar que o cenário em questão é de pacientes que são acompanhados por um determinado tipo de neoplasia em um determinado estágio, e nós não estamos aqui comparando uma droga com placebo, nós estamos comparando um novo medicamento com o tratamento padrão, em termos de quimioterapia. E esse novo tratamento, ele tem um potencial de efeitos colaterais, ele é mais tóxico, né? Então ele tem mais efeitos colaterais e um custo mais alto, de modo que eu, em conjunto com o meu paciente, nós chegamos à conclusão que só valeria a pena adotar esse tratamento caso ele, em comparação com o padrão ouro, né, o standard atual, ele reduza o risco de mortalidade em 1% em termos absolutos, ou em 10% em termos relativos, não sei. Essa seria uma forma de nós incluirmos o que se chama de values and preferences, né, os valores e preferências. Né? Então, lembrando dos fundamentos da evidence-based medicine, que o conjunto de evidence, ele isoladamente não é suficiente para a tomada de decisão, deve ser articulado com os valores e preferências e com a experiência individual do clinician. Né? Então, se nós incluirmos aqui a linha tracejada, seria até a forma mais completa de fazer esse que se chama de critical appraisal, né? Então, essa avaliação crítica para fins de implementação na nossa prática dos resultados da pesquisa clínica. Então, por que isso pode ser importante? Porque em alguns cenários você pode ter um resultado de meta-análise com um risco relativo maior do que 1, porém com intervalo de confiança que dentro desse campo de probabilidade de 95% me indica que poderia haver algum marginal benefício, né, plausível, compatível com aqueles dados. Entretanto, esse marginal benefício ele não atinge essa menor diferença clinicamente significativa. Então, nesse caso, seria razoável concluir que aquela meta-análise ela é conclusiva, definitiva, pelo menos internamente falando, né, no sentido de que não seriam necessários mais ensaios clínicos para eu chegar a uma conclusão naquele estudo. Né? Então, aquele estudo já me indica fortemente que eu não devo usar aquele tratamento. Ou, por outro lado, eu posso ter um estudo que mostrou uma redução do risco relativo, porém, no pior cenário possível, no intervalo de confiança, eu tenho uma diferença menor do que a menor diferença clinicamente significativa. Então, nesse caso, o estudo ele também não seria conclusivo. Tá? Então, e mais estudos seriam necessários. Então, resumindo, como que nós devemos usar o intervalo de confiança para interpretar esses resultados da meta-análise? Né? Então, aqui, óbvio que aqui eu estou abstraindo tudo que vem antes. Então, toda a questão da avaliação qualitativa, metodológica, ou seja, de que
a, a condução da revisão sistemática e meta-análise foi bem feita, que os autores elaboraram um protocolo, publicaram previamente, executaram o estudo exatamente como eles disseram que iam fazer, que não há grandes problemas em relação a risco de viés, a inconsistência, heterogeneidade, viés de publicação, etc, etc. Então, eu estou aqui partindo já tendo como ponto de partida que a revisão sistemática com meta-análise foi bem conduzida, é metodologicamente de boa qualidade e que, portanto, aqueles resultados eles são razoavelmente confiáveis, né? Então eu posso partir daqui. Resumindo, como que nós usamos o intervalo de confiança para interpretar esses resultados de uma revisão sistemática com meta-análise, que é semelhante à interpretação no ensaio clínico. Então, se aquela meta-análise ela tem um resultado positivo, isso quer dizer que houve um risco relativo menor do que 1, com intervalo de confiança estreito, né, que não cruza um risco relativo de 1 e que, portanto, né, no intervalo de confiança 95%, e que, portanto, o P é menor do que 0,05. Eu vou olhar para os dois extremos do intervalo de confiança. Então, se o true effect, o efeito verdadeiro, estiver no extremo do melhor resultado em favor do tratamento plausível, compatível com os dados, eu indico o tratamento? Provavelmente sim. E aí eu vou olhar para o outro extremo. O pior resultado do ponto de vista do tratamento em estudo, compatível com aqueles dados, se o efeito verdadeiro for aquele pior resultado no intervalo de confiança, eu ainda assim indicaria, junto com o meu paciente, escolheríamos aquele tratamento? Se a resposta for sim, provavelmente aquele resultado, aquela meta-análise ela é conclusiva, definitiva e me dá uma evidence em favor daquele tratamento. Se for não, então ela é inconclusiva e mais estudos viriam a ser necessários. O ideal é que mais ensaios clínicos venham a ser incluídos, né, em um processo de revisão sistemática com meta-análise para que nós tenhamos uma resposta mais precisa e talvez definitiva. E até então a minha decisão vai se basear não só nisso, mas vou ter que procurar outras fontes de evidence, né, em outros níveis para tomar a decisão junto com o meu paciente. Okay? Por outro lado, se o resultado ele é negativo, no sentido de que eu tenho um risco relativo, por exemplo, um risco relativo menor do que 1, porém com um valor de P maior do que 0,05 e o intervalo de confiança que cruza o risco relativo de 1. Okay? Então, nesse caso, eu vou olhar para os extremos, da mesma forma. Ou às vezes pode acontecer com um resultado de meta-análise com um risco relativo maior do que 1, né? Ou seja, que não seja desfavorável em relação à droga em estudo. Eu vou olhar para os dois extremos do intervalo de confiança. Então, digamos que o resultado teve um risco relativo de 1,1, né? Ou seja, um 10% de aumento de mortalidade entre os que fizeram uso da droga em comparação ao placebo, por exemplo. Eu vou olhar para os extremos do intervalo de confiança. Digamos que o intervalo de confiança vá de 0,6 a 2,2. Estou chutando aqui. Então, se o efeito verdadeiro for de 0,06 no extremo, eu indicaria o tratamento, eu decidiria pelo tratamento junto com o meu paciente? Provavelmente sim. Se for de 2,2, não. Então, nesse caso, o correto é você interpretar o seguinte: ela pode ser dito como o resultado negativo, não é errado os autores concluírem que o resultado da meta-análise é negativo, mas ele é negativo no sentido de falhar em rejeitar a hipótese nula. Tá? Mas ele é inconclusivo para a questão que está sendo colocada. Então, o ideal é que mais estudos sejam incluídos em uma análise agrupada para que nós consigamos estreitar esse intervalo de confiança e ter um grau de incerteza menor em relação ao efeito verdadeiro, né? E poder tomar uma decisão de forma mais segura. Né? E até lá eu vou ter que me basear no que eu tenho ali de conjunto de evidence, né? Da totalidade de evidence até então. Eu vou dar um exemplo de como aplicar esses princípios em um resultado concreto de meta-análise que foi publicada recentemente. Então aqui nós temos uma revisão sistemática com meta-análise que foi publicada em 2022. Vou deixar o DOI desse artigo na descrição desse vídeo. E o cenário clínico, o cenário em questão né, nós temos uma doença viral, contagiosa, que tem o potencial de causar lesão pulmonar, vamos dizer pneumonia no paciente, e o paciente, em função de complicações dessa doença, principalmente respiratórias, pode vir a necessidade de hospitalização e eventualmente evoluir para óbito em função de complicações dessa doença. Nós queremos saber se uma determinada droga, vou chamar aqui de droga X, quando administrada aos pacientes
acometidos por essa doença, se tem potencial de reduzir o risco de esse paciente evoluir para a morte, né, de redução de mortalidade. Então, esse ensaio clínico, no caso, essa meta-análise, veio de uma revisão sistemática que incluiu, ao final do estudo, 25 ensaios clínicos que avaliaram pouco mais de 6.300 pacientes. E teve como resultado final, na estimativa agrupada, um risco relativo de 0,76. Isso quer dizer que, nos ensaios clínicos incluídos naquela revisão sistemática, selecionados e incluídos na meta-análise para a estimativa agrupada, a proporção de óbitos no grupo de pacientes que fez uso da droga X em comparação aos que não fizeram, né, e ali teve ensaio clínico que comparou com placebo, com o standard of care, né, ou com outras drogas, houve uma redução de 24% em termos relativos, né, do risco da ocorrência da proporção de mortes, com um intervalo de confiança de 0,52 a 1,11. Então, voltando aos conceitos que nós trabalhamos, isso é, nós temos um resultado que a melhor estimativa pontual ela é favorável à droga X em relação ao placebo ou ao standard of care, porém, nós temos um intervalo de confiança muito amplo. Então, dentro de um cenário em que nós partimos da premissa que esse resultado que eu encontrei é a melhor estimativa pontual, quais seriam os resultados possíveis dentro de um cenário de 95% de probabilidade que eu poderia encontrar para esse experimento, né? Onde poderia estar com 95% de probabilidade o efeito verdadeiro, o true effect. Ele poderia estar nesse intervalo aqui, de 0,52, uma redução substancial do risco de morte, né, de quase 50%, até 1,11, um possível aumento do risco de morte de até 11%. Então, se nós pegarmos os dois extremos, nós provavelmente vamos ter decisões diferentes caso o efeito verdadeiro esteja mais para esse extremo e caso o efeito verdadeiro esteja mais para esse extremo. Conclusão: não dá para ter uma conclusão definitiva nesse estudo. A conclusão correta de acordo com esses dados é que é possível que haja um benefício, entretanto, esses resultados são inconclusivos. Nós precisaríamos de mais estudos, com mais eventos, né, para que possivelmente nós consigamos chegar em uma estimativa agrupada com intervalo de confiança mais estreito e a partir daí nós termos mais segurança para tomar a decisão. Okay? Então, é errado dizer aqui que esse estudo constitui uma evidência de que o tratamento não tem, a droga X não tem benefício em relação ao placebo ou a outra intervenção. Tá? Então, inclusive os autores concluem isso, né, de que the evidence suggests that, né, ou seja, a evidência sugere que não haja benefício clínico da droga em relação ao padrão de comparação, mas está errado. Tá? Mas os autores concluíram, passou pelo peer review. Bom, bem-vindo ao mundo real. Né? Autores erram, revisão por pares erra. Tá? Então, a forma correta de interpretar é essa, que é o que está na literatura fundamental de evidence-based medicine. Né? Nós temos um resultado que a melhor estimativa agrupada foi favorável à droga em relação ao placebo, entretanto, com um intervalo de confiança muito amplo, que é compatível com um benefício ainda muito maior, né, e talvez um possível dano, nós precisaríamos de mais dados para tentar chegar a um resultado definitivo. Então, nesse ponto aqui, se nós pegarmos só essa meta-análise, nós diremos que nesse ponto aqui da pirâmide de evidence, né, na hierarquia, nós temos um resultado inconclusivo e nós teríamos que, para tomada de decisão, né, naquele cenário, né, na verdade no mundo real, se nós vamos ou não usar essa droga X para tratar essa doença, pacientes acometidos por essa doença, nós teríamos que levar em consideração as outras fontes de evidence, eventualmente de outros tipos de estudo, ou às vezes outros desfechos, né? Então há uma série de critérios para essa tomada de decisão que nós também vamos tratar em outros vídeos aqui no canal, ok? Então, se você gostou, de curtir, compartilhar com seus colegas, com seus amigos, e nos vemos em breve nos próximos vídeos aqui no canal, ok? Um grande abraço e até a próxima.